Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de Química. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre separação de misturas, parte 1. Essa aula ela vai ser dividida em duas etapas, porque separação de misturas é um tema que aparece com bastante frequência nas provas do Enem. Como é muito extenso, há necessidade de dividirmos em duas partes. Então nós vamos ficar hoje com parte 1, que é a separação de misturas heterogêneas, e na aula de parte 2, nós vamos falar de misturas homogêneas. Bom, as separações de misturas, elas consistem na separação das misturas do tipo hétero. Essas misturas do tipo heterogêneo, elas são misturas classificadas com duas ou mais fases, como nós vimos nas aulas anteriores. Na aula anterior, nós vimos que a mistura heterogênea, ela pode acontecer entre dois sólidos, ela pode acontecer entre um sólido e um líquido, desde que haja uma distinção de fases. Então, quando eu vejo mais de uma fase, eu tenho ali uma mistura do tipo heterogêneo. O primeiro método de separação de mistura é a catação. A catação é um método muito simples. É você realmente fazer um movimento de pinça com as mãos ou com a ajuda de algum aparelho, e aí esse processo ele é configurado como catação. Vale lembrar que a catação ela é usada para separar sólidos, né? Então há necessidade de usar uma pinça, usar as mãos ou fazer o próprio movimento de pinça é caracterizado como catação. O segundo método é a peneiração. Já é bem sugestivo o nome, né? Peneiração, precisamos utilizar a peneira, o uso de peneira. E isso nós fazemos com frequência em nossas casas, né? Você ali peneirar uma areia ou um arroz, é o processo de peneiração. Então, utilizou a peneira, o processo ele é classificado como peneiração. Próximo processo é a ventilação. A ventilação ela é muito comum, utilizada para tirar a casca do arroz, a casca do amendoim. No que consiste a ventilação? O vento ele percorre e leva a fase menos densa, né, que é aquela fase mais leve. Então, aquela fase mais leve ela é arrastada pelo vento. E aí tem um processo de ventilação. O processo de secagem de roupa no varal também é um processo de ventilação, né? Nós pensamos que é apenas evaporação, a água vai evaporar. Mas também acontece que nos dias ventilados, o vento ele bate nas nossas roupas ali estendidas no varal e aquele vento ele retira as gotículas de água que estão suspensas na roupa. Também é um processo de ventilação. Então, utilizou a ação do vento para separar a fase menos densa, ventilação. Próximo processo é a levigação. A levigação, apesar de ter um nome um pouco confuso, é muito comum nos nossos dias a dias. Então, a levigação nada mais é do que utilizar a água corrente para separar a mistura. Então, todas as vezes em que há a utilização de água corrente, você tem um processo de levigação. A levigação, a nível de Enem, ela é mais empregada nos garimpos, ali no tratamento do ouro. Então, passa-se uma peneira, né, uma cuia, com uma água corrente, juntamente com a mistura de mercúrio, o ouro, as pepitas de ouro, a areia. Então, quando passa a água pela peneira, o que acontece? A parte mais leve é arrastada pela água. Esse processo é de levigação. Você aí na sua casa, ao chegar e lavar as mãos na pia, mão ensaboada, quando você abre a torneira, a água arrasta o sabão, arrasta a sujeira. Isso também é um processo de levigação. Então, levigação é muito simples, é somente a utilização de água corrente para separar a mistura. Próximo processo é a separação magnética, ou imantação, também pode ser conhecida como imantação. Na separação magnética, há necessidade de se usar um ímã, né? E essa mistura, obviamente, ela é usada para separar metais, pequenos pedaços de metais, normalmente chamados de limalha. Então, esses pequenos pedacinhos de metais, a linguagem química correta que nós vamos encontrar nas provas é limalha. Então, separei uma mistura com auxílio de um ímã, esse processo é chamado de separação magnética ou imantação. Próximo processo é a filtração. Na filtração, há necessidade de se usar um filtro. Também fazemos isso com muita frequência nas nossas casas, né? Ao fazer café, por exemplo, o filtro de barro,
que você pode ter em casa, é um processo de filtração. Na filtração, há necessidade de se usar a fase sólida e a fase líquida, onde a fase líquida passa pelo filtro e a fase sólida fica retida nesse filtro. Esse processo é filtração. Então, fez a utilização de um filtro, o processo é denominado de filtração. Percebam que esses processos, eles são bem sugestivos, né? O nome da separação de mistura já me induz a perceber o que está acontecendo com a utilização daquele material. O próximo processo é a separação entre um sólido e um líquido. Esse processo de filtração, ele também pode ser muito confundido com extração. Então, o que acontece na extração? Na extração, quando eu uso uma água e essa água ela consegue extrair as propriedades químicas da substância, eu tenho um processo de extração. Questões que envolvem a produção de café são questões um pouco complicadas porque precisam de um comando extremamente específico. Se eu estiver relacionando o processo apenas de separar a fase sólida da líquida, esse processo ele é filtração. Agora, se eu estou relacionando o processo de retirar o sabor, retirar o aroma do café com a utilização de um filtro, esse processo ele deve ser chamado de extração. Então, a extração ela é utilizada todas as vezes que se retira as propriedades químicas de um composto, principalmente as propriedades organolépticas. Que propriedades ou quais propriedades são essas? Principalmente o odor e o paladar. Então, fiz o uso de uma bomba, de uma água corrente, e extrair essas propriedades químicas, esse processo ele é caracterizado como extração. Então, precisamos ter bastante cuidado para não confundir extração com filtração. Posso sim usar um filtro, mas depende muito do contexto. Bom, a filtração ela também pode ser entre um sólido e gás, né? Esse processo ele pode ser chamado também de aspiração, como se tem um aspirador de pó, por exemplo. Então, o ar ele passa no decorrer da mistura, então aquele ar passa pelo filtro e a fase sólida ela fica retida lá. E aí nós temos um processo também de filtração, porém entre um sólido e um gás, ou um sólido e um vapor. O maior exemplo disso, um filtro de um aspirador de pó. Próximo método de separação de mistura é a decantação ou a flotação. São processos extremamente semelhantes, mas que fazem coisas diferentes. Então, o decantar ele está relacionado ao repouso. Então, quando há uma decantação, eu posso dizer que aquela fase sólida ou a fase líquida, ela vai se depositar no fundo do recipiente. Ela vai gerar um precipitado. Esse processo de decantação ele pode acontecer entre um sólido e um líquido e também pode acontecer entre líquido e líquido, desde que eu tenha a separação de mistura ocasionada por diferenças de densidades. Já a flotação é o processo inverso. O decantar, a mistura vai para baixo e na flotação, a mistura mais leve, ela vai para cima. Um exemplo muito comum. Nos tratamentos de piscina, acontecem os dois processos. É adicionado àquele processo uma substância química, normalmente é sulfato de alumínio, e esse sulfato de alumínio ele vai gerar coágulos, né? Ele vai produzir uma coagulação. Então, esses processos acontecem porque as impurezas que estão separadas, que estão afastadas e são leves, essas impurezas elas vão se unir, vão formar flocos, vão ficar pesadas e irão descer. É tanto que quando se joga o sulfato de alumínio durante um dia, no outro dia todas as impurezas estão depositadas no fundo da piscina. Esse processo é decantação. Aquelas impurezas que não conseguiram ser depositadas no fundo do recipiente, elas vão ficar na fase superior, sobrenadante. E aí nós chamamos de flotação. Um outro exemplo de flotação é colocar pó de serra, né, serragem sobre a água. Isso faz com que a serragem ela não consiga afundar e ela vá flutuar, né? O nome é flutuar. Por isso que o nome do processo da separação de mistura é flotação. Então não vamos confundir decantar com flotar. Decantação
a fase vai para o fundo e flotação, a fase mais leve, vai para cima. Até aí tudo bem? Então vamos seguir com o próximo método. O próximo método de separação dessas misturas é a decantação de líquidos líquidos. Nesse processo, há uma necessidade de usar o funil de bromo, que é o que vocês estão vendo na tela de vocês. Esse funil de bromo, ele serve justamente para decantar a mistura. Então tem uma mistura de dois líquidos, claro que é importante frisar que esses dois líquidos precisam ser heterogêneos, eles não podem ser líquidos homogêneos, eles têm que formarem duas ou mais fases para eles poderem decantar. No caso do funil do bromo, é muito simples. A fase mais densa se deposita no fundo e a fase menos densa se deposita em cima. Então, o que acontece posteriormente a isso? Abre-se a válvula desse funil de bromo, aquela fase mais densa, ela desce completamente e quando chegar no menisco, né, que é aquela linhazinha ali que vocês estão vendo na tela, fecha-se a válvula e ocorreu a separação de misturas. Então, a decantação, ela pode ser entre um sólido e um líquido, e ela pode ser também entre líquido e líquido. Lembrando que é sempre repouso, né? A palavra-chave é repouso. Há uma necessidade da mistura descansar por um tempo para ela poder decantar. Vamos lá, então. O próximo método é a centrifugação. Centrifugar tem a ver com rotacionar. Então, sempre que há uma separação de misturas utilizando uma rotação, o nome desse processo é centrifugação. Pode ser um processo em que haja uma separação de sólido e líquido e pode ser um processo em que haja uma separação de líquido-líquido. Então, sempre que separar a mistura utilizando um processo rotacional, o nome desse processo é centrifugação. Né? Nós temos em casa centrífugas. E qual é a missão de uma centrífuga? Lava-se a roupa, coloca na centrífuga a roupa completamente molhada, esse processo vai rotacionar, a centrífuga vai girar ali com uma alta velocidade e a água, como é mais leve, vai ser jogada para fora do recipiente. Esse processo é chamado de centrifugação. Mas onde mais aparece a centrifugação? Nos exames de sangue. Lá nos exames de sangue, quando o sangue é colocado no tubo de ensaio e é levado a uma centrífuga, vai acontecer um processo rotacional, vocês podem acompanhar na tela, e aí nós vamos ter a separação das hemácias, dos glóbulos, onde o sangue vai ser separado das suas partes. Isso é centrifugação. O próximo método é a dissolução fracionada. Nós temos dois tipos de dissolução. Pode ser uma dissolução simples e pode ser uma dissolução fracionada. Na dissolução, há a necessidade que haja adição de solvente. Então, eu posso ter uma mistura de sal e areia, e como que eu faço para separar esse sal da areia? Eu posso adicionar água. Ao adicionar água, vai acontecer uma solubilização. Aquele sal que estava misturado na areia, ele vai ser dissolvido, por isso que o nome é dissolução, e aí eu terei água salgada e areia. Esse processo chama-se dissolução. Então, sempre que há uma adição de líquido sobre um soluto, esse processo vai ser chamado de dissolução. Se eu quero dissolver apenas um material, é uma dissolução simples. Se há necessidade de dissolver dois ou mais materiais, é uma dissolução fracionada. Esses próximos processos que vocês estão vendo na tela, a água ficou água salgada. Como que eu separo essa água salgada? Nesse caso, eu tenho uma mistura homogênea, e isso nós vamos acompanhar na próxima aula. Então, há necessidade de vocês ficarem ligadinhos aí para acompanhar o resultado dessa separação nas próximas aulas. O próximo método de separação é a evaporação. A evaporação ela acontece de maneira natural e eu preciso separar um sólido de um líquido, né? É muito comum a evaporação aparecer nas salinas, por exemplo. Então, evapora-se todo o líquido e no final sobra somente a fase sólida. Então, nesse caso, se eu tenho uma água salgada, toda aquela água vai evaporar e no final do recipiente vai sobrar apenas o sal, que é a fase sólida. Porém, esse não é um processo muito utilizado para resoluções de questões, porque é um processo que é muito lento, né? E acontece de maneira natural. Então vamos praticar. Essa questão vocês conseguem encontrar no livro, né? No livro 1 de Química,
na página 159. Ela diz o seguinte, é uma questão Enem, e ela vai nos dizer o seguinte. Leia o texto a seguir. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de estudantes pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas, antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado. Toda a cana é transportada por esteiras e passada por uma eletroímã para a retirada de materiais metálicos. 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. 3. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Vamos ao comando. Com base nos destaques da observação dos estudantes, quais operações físicas de separação de materiais foram realizados nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? O que essa questão quer da gente? Que nós saibamos, nessas 3 etapas, qual método de separação de mistura foi utilizado. Na etapa 1, a palavra-chave é eletroímã, então fez a utilização de um ímã. Na etapa 2, a palavra-chave é esmagar a cana, né? Então tem uma frase ali, esmagar a cana. E na etapa 3, passado por filtros, né? E sofre tratamento. Então eu tenho aí um direcionamento para resolver essa questão. Então na etapa 1 foi um eletroímã, na etapa 2 a cana foi esmagada e na etapa 3 ela passou por filtros. Então vamos ver qual desses métodos de separação mais se aproximam daquilo que a questão quer da gente. Separação mecânica não. Ó, letra B, separação magnética, combustão, não houve uma queima. Letra C, separação magnética, extração e filtração. Então tá aí nosso gabarito, ó, letra C, separação magnética por utilizar um eletroímã, extração por esmagar a cana, né? Então retirou as propriedades da cana, que foi o caldo, e a filtração, porque esse caldo ele passou por um processo de filtragem. Então, a questão tranquila, letra C, nosso gabarito. Próxima questão diz o seguinte, questão 7, também do livro 1, lá na página 163. O bicarbonato de sódio é um sal que pode ser utilizado para solucionar diversos problemas cotidianos. Desentupir ralos, higienizar ambientes, clarear tecidos. Para todas essas aplicações, deve-se dissolver totalmente bicarbonato em água. Para cada aplicação, utiliza-se uma quantidade diferente desse sal. Caso se tenha preparado uma quantidade de solução maior, a quantidade utilizada pode ser recuperada o sal realizando uma. Bom, então o que aconteceu? Peguei um recipiente com água, adicionei ali o sulfato, né, o carbonato de sódio. Esse carbonato de sódio foi adicionado demais. E o que eu tenho que fazer para recuperar aquele sal que sobrou no fundo do recipiente? Então vamos acompanhar. Uma filtração, será que eu consigo fazer uma filtração? Floculação, formou flocos para recuperar o carbonato de sódio. Decantação, esse carbonato de sódio ele vai se depositar no fundo do recipiente. Evaporação, a água vai evaporar e no fundo do recipiente vai sobrar apenas o sulfato de sódio. E a letra E, condensação. Condensação é a mudança de estado físico, né? É a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Isso eu já posso descartar essa alternativa. Então, o nosso gabarito é a evaporação. Então, como formou uma mistura homogênea, todo aquele líquido vai evaporar e no final do recipiente vai sobrar apenas ali o carbonato de sódio, o nosso sal. A próxima questão, ela diz o seguinte. Vocês encontram essa questão, né? A questão 8, ela pode ser encontrada lá na página 163. Óleo e água não se misturam. A frase repetida a exaustão por professores de química do mundo todo sai da sala de aula e se comprova na vida real cada vez que acontece um desastre marítimo. O design gráfico Anthony Burwell, que mora em Londres, decidiu fazer arte para deixar essa teoria ainda mais clara. Produziu uma edição limitada de 200 pôsteres impressos com óleo resgatado do vazamento de petróleo do Golfo do México. Caso o design precisasse separar as duas substâncias mencionadas no início do texto, ele poderia realizar uma. Quais são as duas substâncias
mencionados no início do texto? Petróleo, né, que é óleo. Esse óleo ele foi recuperado do mar, então é óleo e água. Como que eu faço para separar dois líquidos que são heterogêneos? Eu não posso utilizar a catação, que ali é catar dois líquidos. Filtração também não posso, porque esses dois líquidos iriam passar pelo filtro. Levigação é a utilização de água corrente. Coagulação teria que formar coágulo nos blocos. E o nosso gabarito ficou como a letra E, que é a decantação, onde a fase mais densa é separada daquela fase menos densa. Bom, obrigado por a aula de hoje. Para essas e mais outras aulas, acessem nossa plataforma.